tudo bem? Eu sou a professora Márcia Farias e hoje eu estou aqui com você para conhecermos aí um pouquinho ali da NBCTG 25, que é ali o CPC 25, essa norma que cai bastante aí no exame de suficiência e também cai em concursos aí da área contábil. E eu quero saber se você conhece um pouquinho dessa norma. Se não conhece, fica aí comigo que hoje nós vamos conhecer um pouquinho desse CPC. Bem, pessoal, o CPC 25, ele traz para nós ali um objetivo. E qual é o objetivo dessa norma? Porque toda norma ali tem o seu objetivo. O objetivo do CPC 25 é de estabelecer que sejam aplicados critérios de reconhecimento e bases de mensuração apropriados tanto para as provisões como para os ativos e também para os passivos contingentes. E que sejam divulgadas informações nas notas explicativas, informações ali suficientes para permitir que o usuário entenda a natureza, a oportunidade e o valor ali divulgado nessas notas explicativas. E olha só, o CPC ele traz para nós um conceito, uma definição do que é uma provisão. Então, provisão, de acordo com o CPC 25, é um passivo, pessoal, e não é um passivo qualquer, é um passivo de prazo e valor incerto. Exatamente. Então, nós tínhamos ali na contabilidade, por um bom tempo, que provisão é um passivo de prazo e valor incerto. Mas nós sabemos aí que provisão foi amplamente aí utilizado pelos contadores para fazer referência a qualquer obrigação ou redução de valor de ativo. Por exemplo, eu tinha lá depreciação acumulada, desvalorização de ativo e tudo isso daí, pessoal, era reconhecido ali às vezes como uma provisão, no qual a sua mensuração decorria de alguma estimativa. Entretanto, atualmente, hoje, o termo provisão, seguindo essas orientações aí, seguindo as orientações das normas internacionais e do CPC 25, ela vai se referir ao quê? Apenas a passivos com prazos e valor incerto. Exatamente. Então, o termo provisão para as contas retificadoras do ativo não tem mais uma utilização adequada, conforme era o que era a prática comum aí dentro dos escritórios contábeis. Então, conforme as normas internacionais, eu não posso ter uma provisão dentro do ativo. E olha só, pessoal, o termo provisão para as contas retificadoras ali do ativo, de acordo com o manual de contabilidade societária, ela vai ser uma utilização inadequada. E o manual faz uma adaptação para perdas estimadas. Então, anteriormente, nós tínhamos lá dentro do ativo uma conta chamada lá provisão para créditos de liquidação duvidosa. Hoje não mais, de acordo com as normas internacionais, eu vou chamar essa conta aí agora, de acordo com o FIPECAP ali, de que perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa. Então, teve essa alteração aí. E cabe destacar que a definição entre as provisões propriamente ditas, ali derivadas de competências, é diferente, pessoal, da provisão de acordo com o CPC 25. Então, nós sabemos ali que foi muito utilizada, amplamente utilizada aí dentro da contabilidade, os termos lá, férias, provisão de férias, provisão da folha de pagamento de forma geral ali. E hoje não mais eu posso falar isso, porque de acordo aí com o manual e também de acordo com o CPC, eu vou ter aí o chamado provisões derivadas de apropriação por competência, porque isso daí é reconhecido como um passivo genuíno, porque eu sei a data, eu tenho ali uma previsão da data do pagamento do 13º, eu tenho a previsão da data do pagamento ali das férias, da folha de pagamento e agora eu não posso mais, então, usar de forma adequada, não é de uma utilização adequada, eu chamar isso daí de provisão para férias, provisão para 13º, provisão para gratificação de participações devidas a empregados, entre outros aí.
eu passo a chamar isso daí, de acordo ali com o Manual de Contabilidade Societária, eu passo a chamar simplesmente de férias a pagar, 13º a pagar, encargos sociais a pagar, dividendos a pagar, e vou tirar aí essa nomenclatura provisão, porque agora, de acordo com o CPC 25, de acordo com as normas internacionais, provisão é um passivo de prazo e valor incerto. E aí, nesse caso aí citado, todas essas contas aí, nós sabemos que é um passivo chamado ali passivo genuíno. Bem, pessoal, e nós vamos verificar também que o CPC traz uma instrução, que ele deixa bem claro que, olha, essas contas, esses passivos derivados ali da apropriação por competência, eu vou reconhecer de uma forma, eu vou divulgar de uma forma. E as provisões eu vou reconhecer e vou divulgar elas separadinha ali dentro do meu passivo. Então, eu não vou reconhecer isso daí como provisão. E olha só, o CPC 25, ele traz para nós uma definição do que é passivo. Então, vamos ler aí o que está em tela. Provisão, passivo, né? De acordo com o CPC, passivo é uma obrigação presente da entidade derivada, pessoal, de eventos que já ocorreram, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. E aí eu trouxe para nós aqui também a definição de passivo de acordo com o CPC 00. Então, nós vamos ver que, de acordo com o CPC 00, passivo é uma obrigação presente de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Então, nós temos aí a definição de passivo. E nós, então, vamos ter em mente que passivo é uma obrigação presente derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera na saída de recursos da entidade, certo? E o CPC traz para nós o que é o reconhecimento, como eu vou reconhecer uma provisão. Como que eu vou reconhecer, professora? Porque até então, na minha cabeça, eu ia ali fazer a provisão da folha de pagamento. Agora a senhora está falando para mim que isso não é mais provisão, que isso daí é um passivo genuíno, que isso daí eu vou reconhecer ali em contas a pagar. Exatamente. E provisão, nós vamos ver que ela somente será reconhecida. Olha só, pessoal, somente. Então, grava aí. Somente deve ser reconhecida quando atender cumulativamente às seguintes condições. Então, tem que atender a essas 3 condições. Quais sejam? A entidade deve ter uma obrigação presente, legal ou não formalizada, cujo resultado de eventos passados. Nós temos também que ela tem que ser provável, pessoal. Para ser provisão, tem que ser provável que será necessária uma saída de recurso. Depois, o terceiro requisito, tenho que ter uma estimativa confiável. Professora, a senhora está falando, mas até agora eu não entendi, não consegui visualizar um exemplo de uma provisão. Bem, pessoal, um exemplo de uma provisão é um litígio judicial. O funcionário entrou ali na justiça com a reclamação trabalhista e esse processo está correndo ali judicialmente. E na reclamação vai ter, claro, ali um valor, mas não se conseguiu fazer uma estimativa confiável de quanto vai ser ali aquela causa, aquela reclamação daquele funcionário. Nesse caso, eu não vou reconhecer isso como um passivo, porque eu só vou reconhecer esse litígio judicial se eu tiver uma obrigação presente. Beleza, ela é uma obrigação presente. É provável que vai sair recurso? Não sei. Será que tem como a empresa comprovar que a reclamação desse funcionário não é válida? Ele está reclamando aí de uma forma equivocada? Mas as empresas têm como fazer um levantamento e saber se esse funcionário tem uma probabilidade alta ali de ganhar esse recurso que ele está reclamando judicialmente. E, por fim, tem a estimativa confiável. O mesmo caso, pessoal, ali para processos tributários que está correndo, processos ambientais. Imagina o seguinte, está correndo um processo ambiental
porque a empresa derramou, descartou algum resíduo ali de forma irregular. Com isso, entrou-se ali com um processo judicial contra aquela empresa. Nesse caso, pessoal, esse processo está correndo em justiça. Tem como ter uma previsão de quando ele vai ser julgado? E quando ele for julgado, tem como saber com precisão o valor? Não tenho como saber com precisão. Eu tenho como saber o quê? Uma estimativa confiável. Eu posso tentar fazer um levantamento de uma estimativa confiável. Tranquilo? Então, provisão é um passivo de prazo e valor incerto. E temos aí, como eu disse aí como exemplo, de provisão nesses dois casos aí de processo judicial. Certo? E se não forem satisfeitas essas três condições, pessoal, não tem do que se falar aí em reconhecer uma provisão. Porque eu só posso reconhecer provisão, cai na prova, decora aí, anota aí, o quê? Que provisão somente vai ser reconhecida se for uma obrigação presente, que seja provável uma saída de recurso e que eu tenha uma estimativa confiável. E para ver se todo mundo aí conseguiu compreender aí tranquilamente esse termo de provisão, nós vamos fazer uma questão aí do exame de suficiência. Então, só relembrando aqui, a questão traz aí que o departamento, é uma questão lá de 2016, que o departamento jurídico de uma sociedade empresária ofereceu ao Departamento de Contabilidade a relação dos processos em julgamento, conforme aqui a tabela. E ele traz para nós aqui os processo trabalhista, civil e tributário. Traz o tipo de processo, aqui esse é relativo aqui à insalubridade, aqui é relativo à hora extra, a discussão aqui da constitucionalidade da COFINS, aqui as custas. Pessoal, se eu tenho aqui as custas vindo do departamento jurídico, significa que esse valor aqui, essa estimativa é confiável. Então, eu tenho os valores de cada um dos processos, eu tenho o julgamento da perda. Então, esse primeiro aqui é bem possível que a empresa terá que desembolsar recurso. Nesse segundo é provável, no terceiro é remoto. E no quarto aqui é bem provável que ele vai ter uma retirada de dinheiro. E a estimativa aqui do valor da custa, todas elas são confiáveis. Vamos ver o que o comando nos pede. Então, considerando apenas as informações aí oferecidas, e ele pergunta aqui, de acordo com a NBC-TG 25, provisões de passivos, contingentes e ativos contingentes e os dados da tabela apresentada, a sociedade empresária irá reconhecer como provisão na contabilidade o que aí, pessoal? Vamos voltar, então, ali naquela tabela. Então, nós vimos aí que, voltando aqui no nosso slide anterior, que para eu reconhecer uma provisão, ela tem que ser o quê? Obrigação presente, provável de saída de recursos, né? E uma estimativa confiável. E na nossa tabela aqui, todas as estimativas, olha só, pessoal, são confiáveis. E agora eu vou lá para o julgamento. Então, de acordo com o CPC, só vou reconhecer como uma provisão aquilo que for provável. É possível? Então, eu vou riscar. Não entra. Essa é provável? Entra. Essa daqui é remoto, não vai entrar. E a última é provável. Qual é o valor da custa aí? Somando os dois aí, nós vamos então ter aí como resposta a letra C, pessoal, que os processos relativos à hora extra e à discussão aí da inconstitucionalidade do COFINS, que totalizam no valor de 3.320.000. Então, só vou reconhecer como provisão os dois aqui que são prováveis. Tranquilo? Esse daí, então, é o nosso gabarito. Bem, pessoal, então, só frisando aí que eu não posso utilizar ali as contas retificadoras dentro do ativo e chamar isso de provisão. Então, não posso mais chamar, porque agora eu sei que provisão é somente passivo. E não é qualquer passivo, é um passivo de prazo e valor incerto. Bem, pessoal, o CPC traz para nós lá o significado de obrigação legal e obrigação
não formalizada. Então, o que é uma obrigação legal? É o contrato, a legislação, outra ação ali em lei. Não formalizada é uma obrigação que decorre ali das ações da entidade. E olha só, o manual traz para nós, pessoal, o seguinte, ele diz que ele traz para nós lá uma lista de provisões, exemplos de provisões. Então, eu até coloquei aqui no nosso material para vocês darem uma olhada. Então, eu tenho aqui a provisão para garantias de produto, mercadoria. Eu tenho provisão para riscos fiscais e trabalhista. Eu tenho provisão para reconstrução, provisão para danos ambientais causados pela entidade, provisão para compensação de penalidades por quebra de contratos. Eu tenho obrigação por retirada de serviços de ativo de longo prazo. Eu tenho provisão de benefícios para o empregado, porém eu preciso verificar o que diz o CPC 33, que trata ali de benefícios a empregados. Eu tenho ali também uma provisão para restituição ali de obrigação, para obrigação de restituição. Então, esses daí são alguns exemplos que eu tenho e que eu posso reconhecer essa provisão. E como eu vou contabilizar, professora? Como que isso vai ser contabilizado nas minhas demonstrações contábeis? Bem, pessoal, de acordo com o CPC 25, a contabilização e a divulgação da provisão, eu vou seguir da seguinte forma. Se a saída futura dos recursos for provável, eu vou reconhecer essa provisão e divulgar ela em notas explicativas. Se a provisão for possível, eu tenho só uma possibilidade, eu vou somente reconhecer isso em notas explicativas e não vou reconhecer no meu balanço patrimonial. Já se ela for remota, eu não vou reconhecer no balanço e também não vou criar ali uma nota explicativa explicando. E eu trouxe para nós ali um quadrinho que tem lá no próprio CPC. Então, imagine aí a divulgação e a contabilização. Se o registro contábil, eu vou fazer o registro contábil somente quando for provável. Porque se for possível remota, não tem do que se falar em registro contábil. Agora, com relação à divulgação em notas explicativas, se for provável, eu vou reconhecer no meu balanço patrimonial e também vou divulgar em notas explicativas. É possível? Não reconheço, não faço reconhecimento contábil, porém, faço ali uma divulgação em notas explicativas. E se for remota, pessoal, não vou nem reconhecer e nem divulgar. Tranquilo? Seguindo aí, para facilitar o entendimento, temos aí mais uma questão. Uma sociedade empresária apresentou o seguinte quadro aí, constituído a partir da identificação de diversas obrigações presentes decorrentes de eventos passados, cuja probabilidade de saída de recurso foram classificadas como prováveis e possíveis. Então, antes de continuar aqui, vamos só ler aqui o comando da questão. De acordo com a NBC 25, aí, provisões de passivos e ativos contingentes, o valor de provisão a ser constituído e apresentado no balanço patrimonial. Então, ele quer saber qual é o valor da provisão. Vamos lá. Para ser provisão, tem que ser o quê? Provável, e eu tenho que ter estimativa confiável. Então, eu tenho aqui a natureza da obrigação, garantias, danos ambientais, riscos fiscais e trabalhistas e danos ambientais. Então, vamos ver o que é provável possível. Eu tenho aqui a primeira, é provável, então ela permanece. A segunda é provável, também permanece. Terceira é provável. Opa, a quarta já é possível. Pessoal, o que é possível? Eu vou somente reconhecer em notas e explicativa, e ele quer saber aquilo que eu vou reconhecer no balanço patrimonial, certo? Então, aqui nesse caso, eu ia reconhecer essas duas somente em notas explicativas. Seguindo, o primeiro, a mensuração, estimativa confiável. Opa, essa daqui permanece. Inexistência de estimativa confiável. Pessoal, se não tem como eu provar com confiança o valor estimado aqui,
não tem do que se falar. Então, esse daqui também vai ficar fora aí. Tirando esses daí que vão ficar fora, o que restou para nós aí? O que vai ser reconhecido ali dentro do nosso balanço patrimonial, pessoal? Qual é o valor? Os dois aqui, as garantias e os riscos fiscais e trabalhistas. Porque ambos são provável, os dois têm estimativa confiável e a soma de 150 mais 700, eu vou ter aí, então, um reconhecimento, uma provisão a ser reconhecida no valor de 850 mil, letra B. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o passivo contingente, que também se encontra lá dentro do CPC 25. E ele traz para nós uma definição. E ele diz o seguinte, que passivo contingente é uma obrigação. Olha só, pessoal, obrigação possível. Olha, então, se é provável, é provisão. Se é possível, vai ser o quê? Passivo contingente. Uma obrigação possível que resulta de eventos passados, cuja a existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros ou incertos, não totalmente sob o controle da entidade. E ele traz lá o item B. É uma obrigação, novamente, possível, que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida. Por quê? Não é provável uma saída de recurso que incorpora, ou o valor da obrigação não pode ser o quê? Mensurado suficientemente. Então, pessoal, o que eu acabei de ver aí? Que quando for provável a saída, quando eu tiver uma estimativa confiável, é uma provisão. Se ela é somente tem possibilidade de sair, é possível uma saída de recurso, mas eu não consigo mensurar esse valor com confiança, nesse caso aí, isso daí vai ser o quê? Um passivo contingente. Bem, pessoal, então nós vamos ver que passivo contingente caracteriza-se por uma saída de recurso possível, mas não é provável. É mais provável que não do que sim. E a entidade não vai reconhecer um passivo contingente quando for ali remota a probabilidade. Eita! Se for uma probabilidade remota, eu não vou reconhecer isso como passivo contingente, nem em notas explicativas e nem vou reconhecer no balanço patrimonial. Tranquilo? Seguindo aí, nós vamos conhecer então o que o CPC trata sobre ativo contingente. Qual a definição? Bem, pessoal, ativo contingente, de acordo com o CPC 25, é um ativo possível, novamente. Então, para ser contingente, ele sempre vai ter que ser possível, que resulta de eventos passados, cuja existência ainda será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. Os ativos contingentes, pessoal, eles surgem normalmente de eventos não planejados ou de outros não esperados, que dão origem à probabilidade ali de uma entrada de recurso, de benefícios para a entidade. Então, nesse caso, exemplo, eu coloquei aqui no nosso material um exemplo, uma reivindicação que a entidade esteja reclamando por meio de processos legais e em que o desfecho ainda é incerto. Então, no caso anterior, é alguém que entrou com litígio contra a empresa. Aqui, não é a empresa que entrou contra alguém ou contra o fisco para restituição de algum valor. Então, nesse caso aí, eu preciso saber se for possível a entrada desse recurso. Eu vou reconhecer isso em notas explicativas. Tranquilo? E lá no nosso CPC, ele traz ali, ele fala para nós como que eu vou reconhecer esses ativos. E ele traz para nós aqui, ó, a entrada de benefícios econômicos é praticamente certa, pessoal. É um ativo. E não vou reconhecer isso, olha só, não vou reconhecer como ativo contingente. Se é praticamente certa, pessoal, não é ativo contingente. Agora, se a entrada de benefícios econômicos for provável, mas não praticamente certa, olha, não praticamente certa, eu não tenho muita certeza. Então,
nenhum ativo vai ser reconhecido e eu vou divulgar isso em notas explicativas. Combinado? Se a entrada não é provável, não vou reconhecer, nem vou divulgar. Professor, e aqui então, em momento nenhum, eu vou reconhecer o ativo contingente nas minhas demonstrações contábeis, somente vai divulgar em notas explicativas. Bem, pessoal, então, para finalizar aí, nós temos aí uma questão. É uma questão do exame de suficiência 2015, e ele traz o seguinte: acerca da NBC-TG 25, provisão, passivos contingente e ativo contingente, julgue os itens abaixo e em seguida assinale a opção correta. Vamos julgar. Item 1. Presume-se que possa ser feita uma estimativa confiável. As provisões são reconhecidas como passivo, porque são obrigações presentes e que provável que uma saída de recurso incorporam benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação. Pessoal, tá aí a definição aí da provisão, certinho. Ele está falando que provisão é uma obrigação presente com provável saída de recurso e tenha uma estimativa confiável. Então, o gabarito desse daqui é o quê? Verdadeiro. Vamos para o item 2. No item 2 diz o seguinte: passivos contingentes não são reconhecidos como passivos, porque são obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmado se a entidade tem ou não uma obrigação presente que possa reduzir a uma saída de recursos que incorpore benefícios econômicos, ou obrigações presentes que não satisfaçam os critérios reconhecidos na NBC-TG 25. Bem, pessoal, passivo contingente não é reconhecido? Exatamente, não é. Não é reconhecido como um passivo, porque são obrigações possíveis, certinho? Então, esse item 2 aí também está correto. Agora, o item 3. Os ativos contingentes são reconhecidos nas demonstrações contábeis, pois trata-se de resultados que virão a ser realizados. Pessoal, isso é a definição de ativo? Não. Os ativos contingentes não são reconhecidos. Eles não são reconhecidos nas demonstrações contábeis. Apenas vou divulgar em notas explicativas. Então, o item aqui do item 3 está falso. O nosso gabarito aí, então, vai ser o quê? Gabarito letra A. O item 1 e 2 apenas estão corretos. Bem, pessoal, espero aí poder ter contribuído com vocês de alguma forma, pelo menos que você saia aqui da nossa aula sabendo que provisão é um passivo de prazo e valor incerto e que eu só vou reconhecer uma provisão se eu tiver como saber se ela é uma obrigação presente, fazer uma estimativa confiável e também for provável a saída de recursos da entidade. Se não for, eu vou reconhecer como isso mesmo, como um passivo contingente. Quando for possível a saída desse recurso, eu vou lá e reconheço em notas explicativas como um passivo contingente. E se eu não for remota a saída desse recurso, eu não vou reconhecer e nem divulgar. Já no caso do ativo contingente, eu só vou reconhecer em notas explicativas quando for possível a entrada de recurso na entidade. Desejo aí a todos bons estudos e até a próxima!